Fala pessoal, boa tarde. Deixa eu tirar esses filtros aqui, deixar só esse aqui que é melhorzinho, né? Boa tarde para quem tá chegando, boa tarde para quem vai assistir depois no GTV. Era para eu ter vindo ontem, mas ontem meu dia foi insano, né? Muito atendimento, muitas coisas, não consegui aparecer, tô aparecendo agora, tá tudo bem, né? Bem-vindo, Joel. Boa. Bem-vindo, João. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje eu trouxe aqui pra gente continuar os assuntos que eu já venho falando aí ao longo desse mês todo, né? Trouxe picadinho pra vocês, tudo mais. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre crenças que bloqueiam a prosperidade financeira. A sua, do seu cliente, a de todo mundo, tá? Quero te convidar aí a entender, né? Eu venho batendo bastante nessa tecla, né? Todos nós temos um modelo de financeiro, um modelo de dinheiro, né? Então, quero convidar você a entender qual é o seu modelo de dinheiro, encontrar aí quais são as crenças que estão aí bloqueando, né, o seu crescimento financeiro, né? E o quanto que o seu perfil comportamental interfere no seu financeiro, tá certo? Bora lá. Fala, Val, minha prima. Muito bom, Val, saudade de você. Vamos lá. Então, eu quero trazer um dado hoje bem importante. Pesquisas, né, mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres. Olha que louco isso, né? Como gostaria. E 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. Olha que louco, né? E o motivo é simples, né? As pessoas, na sua grande maioria, agem de forma o quê? Inconsciente quando é relacionado a dinheiro, né? E por que elas agem assim? Porque esta é a sua programação, né? Quando se refere a dinheiro, a prosperidade financeira, lembra? Todas as nossas crenças vêm da onde? Da nossa infância, né? O modelo como os nossos pais, os modelos que volta, né? O modelo que os nossos pais tinham em relação a dinheiro é o modelo que inconscientemente está gravado em você. Então, quer saber como é o seu modelo financeiro? Volta na sua infância e olha como seus pais, qual era a sua visão perante seus pais em relação a dinheiro, como eles se comportavam com o dinheiro, como eles falavam com você sobre dinheiro. Isso é o seu modelo financeiro, tá? Pensa, né? Imagina lá uma árvore. Eu gosto muito desse exemplo. Imagina uma árvore, né? Suponha que seja uma árvore aí, uma árvore da vida, né? Nela tem o quê? Nela tem frutos, né? Tem raiz, tem o tronco, tem tudo, né? E na vida, os nossos frutos são o quê? São os nossos resultados, né? Esses são os frutos. Os frutos da árvore é o quê? O resultado que a árvore vai te dar. E assim é para a nossa jornada. Os nossos frutos são na nossa vida, os nossos resultados são como os frutos, tá? Olhamos para ele e muitas vezes nós olhamos para o nosso resultado, assim como nós olhamos para os frutos da árvore e não gostamos muito do que a gente está vendo ali, né? A gente acredita que os frutos, por exemplo, que a gente produz são poucos, ou muito pequenos, ou não tão saborosos assim, né? O sabor deixa a desejar. E o que a gente faz então? Referente a isso, a maioria de nós se dedica ao quê? A dar mais atenção aos resultados, né? Quando o nosso resultado não tá bom, quando o nosso resultado não tá de acordo com aquilo que nós gostaríamos que estivesse, o que a gente faz? A gente foca só no resultado. Como é que eu posso ter mais? Como é que eu posso trazer? Como é que pode ser melhor? Né? A gente fica muito focado no resultado, tá? Só que a gente esquece um grande detalhe, né? Da onde que os resultados vêm, né? Mas da onde que os frutos da árvore vêm? São da onde? Das raízes, as sementes, né? A semente e as raízes que geram esses frutos. Então não adianta ficar só procurando como eu melhorar o fruto em si, como eu ter mais, como ter em abundância, se eu não estou olhando para onde? Para a raiz dessa árvore. E é a mesma coisa aqui, né? São as sementes, as raízes que geram, é o que está debaixo da terra que cria o que está em cima dela. Tá? É o invisível que produz o visível. E o que significa tudo isso que eu tô falando aqui, né? Significa que, fala pessoal que tá entrando, Paulo, Felipe, a Jéssica, muito bom. O que significa tudo isso, né? Isso quer dizer o quê?
que se você mudar os frutos, para você mudar os frutos, você precisa primeiro mudar o quê? Tocar em quê? Né? Ajustar o que ali? As raízes, né? Quando deseja alterar o que tá visível, você tem que mexer aonde? Aonde está invisível. Talvez você precise adubar melhor essa terra, talvez você precise olhar para ver se as raízes estão fortes, consolidadas, e é isso que a gente tem que fazer com os nossos resultados. Os resultados que você está tendo não está tão efetivo como você gostaria, você tem que olhar onde? Olhar para dentro. A gente tem que olhar aonde é invisível para gerar o que? O visível, tá? Trabalhar a sua programação em relação a dinheiro, né? E não focar em ter mais resultado, em fazer mais. Claro, né? Fazer mais vai ser consequência de quando você olhar para dentro. Mas o que a gente faz? A gente fica preso no como que eu posso ter mais, como eu posso alcançar mais, como pode ser maior, melhor, e a gente não olha para onde? Para dentro. O que a gente acredita sobre aquilo? Não adianta eu me matar, né? Fazendo mais e mais e mais dinheiro, se a minha programação, por exemplo, é de escassez. Eu posso acumular, mas o que vai acontecer? Eu vou gastar tudo aquilo que eu acumular. Então, adianta, né? Se você não olhar para dentro, não mudar ali a sua percepção, a sua programação em relação à sua parte financeira, tudo que você fizer vai ser em vão, porque quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. É simples essa conta, tá? Já falei várias vezes sobre isso, né? Só que o fato é o seguinte, né? A gente tem que entender que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, né? O seu peso é resultado. Né? A única maneira de mudar o seu mundo exterior é mudar o seu mundo interior, tá? Quando quaisquer que sejam aí os resultados abundantes, os escassos, os bons, os maus, os positivos, os negativos, enfim, né? Lembre-se, né? Sempre que o seu mundo exterior o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Eu sempre falo isso, né? Todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos reverberam no que nós estamos vivenciando hoje. Então, se você não está tendo o resultado que você quer, tanto financeiramente como em qualquer área da sua vida, olha lá atrás e vê quais foram os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos que você teve em relação àquilo. Tudo é uma cadência, né? Tudo é uma sequência. E quer fazer diferente? Começa a mudar primeiro o quê? Os seus pensamentos. Consequentemente, vai começar a alterar os seus sentimentos e aí você vai passar a se comportar de um jeito diferente. E essa é a fórmula, né? E para finanças, isso segue na mesma linha. Não tem muita diferença em relação a isso, tá? Se as coisas não vão bem, né, na vida exterior, é porque não estão indo bem aonde? Na sua vida interior. É simples assim, tá? Quer ter resultados aí incríveis, não adianta focar onde? No fruto, no que está externo, né? No resultado. Você tem que focar em quê? Deixa eu só, peraí que me ligaram aqui. Você tem que focar em quê? Você tem que focar no interior, na raiz. Você tem que entender qual era a programação, né, que você tem, que está impedindo você de crescer e alterar essa programação, tá? Toda vez que a gente olha para dentro, a gente olha lá nas nossas raízes e modifica, a gente vai ter frutos o quê? Mais fortes, mais vistosos, mais saborosos, né? A conquista vai ser em abundância, tá? Sabe o que eu mudei, né? Para quem sabe aqui a minha saga, né, das 87 primeiras sessões, sabe o que eu tive que mudar para eu sair desse padrão? Eu tive que mudar o quê? O interno, meus pensamentos, a minha programação em relação ao dinheiro, em relação à minha segurança. Nada modifica o externo se não vier do interno, tá? Então, quero falar contigo aqui como auxiliar o seu cliente, né, a entender o seu padrão financeiro, o quanto que o seu perfil comportamental diz sobre como você lida com as finanças, né, eu já venho falando aqui, já falei aí do comunicador, do planejador, né, o quanto que esses perfis, como é que eles lidam com as finanças, né, e para isso você precisa convidar o seu cliente ao quê? A dar um mergulho profundo na essência dele, entender qual era o padrão financeiro, tá? Você vai precisar mostrar se o seu cliente não tem capacidade ali de interna de acumular quantias financeiras, ou
ao contrário, se ele tem capacidade de fazer, dobrar, triplicar, Midas, né? Midas, tudo que tocava virava ouro. E tem pessoas que são assim. Tudo que essa pessoa coloca a mão, tudo que essa pessoa coloca intenção, prospera. Por quê? Porque ela tem uma programação para isso. Qual que é a diferença dela para uma pessoa que tá sempre lutando, sempre batalhando? É isso aqui, a programação, tá? Você pode auxiliar ali seu cliente a entender se ele está no padrão de escassez, no padrão de abundância. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu processo, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui, né? Eu tive um coach incrível, né? Surreal. Ele era diretor de uma multinacional e, a princípio, ele veio trabalhar a questão do autoconhecimento. Né? Ele estava nessa busca do autoconhecimento, ele já tinha sucesso profissional, tinha uma família incrível, e aí ele estava vindo em busca do autoconhecimento. Começamos a trabalhar, tudo mais. Só que eu sentia que tinha algo ali que não estava legal, algo que estava o quê? Atrapalhando ele. Né? Olha como a nossa percepção como coach é importante. Até que chegou um dia eu falei para ele, falei, olha, ou você fala o que está acontecendo, ou eu não vou conseguir te ajudar, porque eu sinto que não é isso que você quer. Eu sinto que tem algo aí te tirando o teu sono. E eu quero, se você não se abrir comigo, eu não vou conseguir te ajudar. E aí foi aonde ele falou que ele achava um absurdo ele ser diretor, ganhava muito, muito bem, e ter dívidas. Ele tinha o quê? Dívidas, e isso estava tirando o sono dele. Isso estava impedindo ele de prosperar. Peraí que tem um cabelo. Prosperar e continuar, né? Nessa busca até do autoconhecimento dele. E o que a gente fez? Demos uma pausa ali, mudamos um pouquinho a meta ali e começamos a focar onde? Na parte financeira dele, que era o que estava atrapalhando todo, né? E aí é importante a percepção do coach, porque às vezes o seu cliente vai vir querendo uma coisa, mas na verdade ele precisava trabalhar outra, tá? E era algo que, claro, né, ele não queria olhar, porque era dor, né? Mas ele se permitiu olhar para aquilo. Trabalhamos no final do processo, ele praticamente já não tinha mais as dívidas, porque realmente ele ganhava muito bem, né? Só que ele queria passar de devedor para investidor. E eu nunca vou esquecer esse momento. Depois, acho que de uns 6 ou 8 meses, ele me mandou um extrato do investimento dele. Ele já tinha quase R$500 mil ali acumulado, investindo, rendendo para ele. Olha que incrível. E como que isso se deu? Ele mudando o quê? A programação dele. Né? Ele vinha de uma família extremamente humilde que passou diversas dificuldades, ele tinha muitas programações de escassez relacionadas a dinheiro. Quando ele se permitiu olhar para isso, entender que aquilo foi a jornada dele lá atrás, mas que não precisava ser mais assim, ele mudou a chavinha dele. Quando ele mudou a chavinha dele, tudo começou a andar, tudo começou a prosperar. Tá bom? Olha que incrível, olha a capacidade que nós como coaches temos de auxiliar o nosso cliente. Tá? Só que, infelizmente, né, a maioria das pessoas não tem essa capacidade interna de acumular riquezas, né, de enfrentar os desafios, por exemplo, que o dinheiro proporciona, que o sucesso traz, tá? Nem todo mundo está preparado para isso. E o quanto que é importante blindar a nossa mente, trabalharmos aí a nossa mentalidade e o principal, né, ressignificar esses padrões de escassez. Tá? A realidade é que a maior parte das pessoas, elas não atingem o seu potencial pleno, não são bem-sucedidas e o pior, né? Não topam o quê? Pagar o preço para mudar. Não é gostosinho, tá? Mas é super viável, é super tranquilo, tá bom? Elas preferem ficar o quê? Na zona de conforto, né? Porém, o mundo é dos inconformistas. Né? A criatividade, as novas ideias, vem da onde? Vem de pessoas que que não se conformam com o que tem, não se conformam com a realidade, né? Que não aceitam menos do que elas merecem. Tá? E é isso que a gente precisa trabalhar o nosso cliente para ele entender isso daí. Entender que sim, é possível, que a gente não precisa aceitar pouco, que a gente não precisa se contentar com pouco. Né? A gente tem que mostrar que a gente tem que correr atrás de tudo aquilo que a gente acredita que a gente merece de verdade na nossa vida. Tá? E aí, como é que o perfil, né? Pra gente ir caminhando pro final, até porque eu tenho uma coach agora 1 hora. Como é que o perfil comportamental diz sobre como você lida com o dinheiro, né? Lembra que eu já falei do comunicador, falei do planejador e hoje eu quero falar de quem? Quero falar do perfil executor, tá? Como é que o perfil executor lida em relação ao dinheiro?
Tá? Lembra, não são regras, são o quê? Tendências. Tudo depende do conjunto das características que você traz do seu perfil. Lembra que nós temos os 4 perfis comportamentais, por isso que o conjunto deles vai fazer toda a diferença, tá? Tô trazendo os perfis aqui isolados, né? Lembrando que são tendências de comportamento, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o perfil executor, né? Lembra, né? O perfil executor, ele tem foco em quê? Tem foco em resultado. Então, é isso que ele vai buscar também na parte financeira dele, tá? Ele ganha bem, ele tem essa capacidade de fazer dinheiro, né? Porque ele é empreendedor, ele tem visão, ele vai, ele faz, ele sai fazendo. Só que como ele ganha bem, ele também gasta bem. Tá? Só que ele gasta proporcional ao ganho que ele tem. Ele não é, por exemplo, que nem o comunicador tem a tendência a ser um gastão, tá? Comunicadores é o bom vivant, eles querem o prazer imediato e muitas vezes isso faz com que eles gastem mais do que ele tem. O executor não, ele gasta à medida que ele ganha, tá? Como ele é extremamente realizador, ele faz aí dinheiro com bastante facilidade. Ele tem sempre ideias para fazer dinheiro, para ter renda extra, eles são muito bons nisso, tá? Eles amam, lembra que o perfil executor, ele ama desafio, então ele também gosta de arriscar em relação às finanças dele, tá? Ele gosta principalmente de arriscar em investimentos de alto risco, mas que tragam um retorno rápido também, por exemplo, bolsa, investimentos mais agressivos e tudo mais, tá? Como eles arriscam, né? Eles ganham bastante por investir assim, mas também perde, tá? Tem os dois viés, só que ele não tem medo disso, ele arrisca, tá? Claro, né? Ele não arrisca todo o patrimônio dele, mas ele não tem medo de pegar grandes quantias e arriscar, tá bom? Eles não gostam muito do que? De gerenciar suas finanças. Lembra, tudo que é meio rotina, tudo que é meio monótono, que não gera movimento, ele não gosta. Então ele não é muito fã de ficar ali gerenciando as finanças dele. Ele não tem o quê? Ele não tem paciência. Eles estão mais preocupados em fazer dinheiro, né? Do que em administrar o dinheiro. Por isso que os executores, eles têm a tendência a sempre encontrar pessoas que façam isso por ele, que administram o dinheiro deles, tá? Ele detesta investimento ali a longo prazo, por quê? Porque demanda tempo, pô, vou ter que esperar 3 anos para pegar aquele dinheiro? Não, imagina, eu quero coisas a curto prazo. E lembra, tudo que é curto prazo tem um risco maior, e eles não têm problema em arriscar isso daí. Por quê, né? O que é a longo prazo, ele fala, não, vou ter que esperar X tempo, pelo amor de Deus, quero resultado para ontem, tá? Isso é um pouquinho do perfil executor relacionado a finanças. E o quanto que é importante a gente saber isso pra gente o quê? Auxiliar o nosso cliente, né? Esse meu coach, ele era o quê? Executor. Então, primeiro, ele já tava pé da vida porque ele não tava aonde? No controle da situação, né? O executor, ele adora estar no controle, ele adora estar no comando, então isso já estava gerando o que para ele? Estresse, né? E o quanto que ele queria sair daquilo para ontem, porque essa vida para ele é perda de tempo, né? E o quanto que ele arriscou e refez a quantia financeira dele, né? Tanto que quando ele me mandou lá o extrato, ó, tinha quase R$500 mil lá já investido, fora as coisas que ele estava fazendo. Olha que incrível, né? A capacidade do executor em fazer dinheiro, né? Ele é um baita... não só o executor, né? Todos os perfis têm capacidade, mas o executor, ele é mais ativo, ele entra, faz e tudo mais, tá bom? E quero convidar você, né? Deixa eu já encerrando aqui, que já passou do horário de eu atender minha coach. Se você ainda não sabe como cada perfil se comporta em relação a finanças, como ajudar o seu cliente a entender o seu padrão financeiro e ainda, né? Se não se deu conta do tamanho da oportunidade que existe aqui no mercado, né? Em torno do termo crenças, né? Crenças, por exemplo, se você é um coach financeiro, crenças financeiras, crenças de relacionamento, crenças de um modo geral dentro do seu nicho, né? Agora vamos falar mais específico aqui da parte de finanças, né? Se você não tem essa noção ainda, eu preparei um material bem bacana para você. É uma reunião de 1h30,
tá? De duração, onde você vai aprender detalhadamente a como ajudar o seu cliente a encontrar o padrão dele financeiro, tá? Você vai entender como os perfis comportamentais se comportam quando o assunto é finanças, e você vai entender como fazer o seu cliente o que é mudar essa programação e assim fluir ainda mais dentro do processo de coaching, porque você pode ter certeza, foi como aconteceu comigo. Ele veio procurando autoconhecimento e a grande pedrinha do sapato dele era o quê? Era financeiro. E muitas vezes os nossos clientes são assim. Nem todos os nossos clientes querem ali olhar de frente, assumir aquilo que realmente está atrapalhando a vida deles, sabe? Eles veem como uma camada da cebola, e você precisa estar atento para isso, tá? E principal, né? Você precisa saber lidar com isso aí para você ajudar ele a se livrar e principalmente potencializar ainda mais o seu processo, tá bom? Então, o quanto que é importante a gente entender e fazer o nosso cliente mudar ali a programação que eles trazem, tá? E se você quiser ter acesso a esse material, eu vou subir agora esse vídeo lá no IGTV. Coloca nos comentários "eu quero", que aí eu te mando o link por direct, tá? Tô mandando só por direct, por quê? Porque eu quero que realmente as pessoas que se comprometam a assistir, tá? Não vamos deixar geral, né? Porque aí passa. Eu quero que muitas pessoas assistam, mas eu quero que muitas pessoas que realmente querem assistam, tá? Que realmente querem fazer a diferença, que realmente querem aprender. Então, eu vou deixar no IGTV, vou subir no YouTube também, vai ficar no link dos comentários, e manda um "eu quero" aqui que eu mando pra você, tá bom? Vou voltar, manda lá no IGTV, tá? Porque aqui encerra a live, Fátima, eu não consigo, tá? Daiane também, eu não consigo, porque encerra a live eu perco o comentário de vocês. Eu vou subir no IGTV, aí por favor, coloca lá no comentário, que aí eu vou mandando pelo direct pra vocês, tá bom? Vou ver se eu volto hoje com com lives, né, curtinhas, outro assunto. Provavelmente eu volto falando de relacionamento hoje à noite, como que as crenças e o perfil comportamental diz sobre os nossos relacionamentos, tá bom? A gente se vê mais tarde. Tchau!